Boa noite a todos, então. Boa Conforme noite, irmão. anunciado, vamos então dar continuidade àquele estudo sobre a cosmovisão bíblica da criação e suas evidências, né? Uma interpretação literal, uma abordagem literal. Os irmãos estão vendo a apresentação aí? Sim. Estão me Sim. ouvindo direitinho? O áudio está legal? Excelente. Então tá bom. Então vamos revisar um pouquinho o que a gente já tinha visto já da primeira vez. Eu queria só restabelecer, então, o que é a principal premissa desse trabalho que eu gostaria de apresentar aos irmãos, né? Esses 3 versículos contêm as bases do que direciona todo o nosso esforço, tá? Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, eu gostaria que os irmãos mantivessem em mente que a semente principal de tudo que vai ser apresentado é, de fato, a busca do que a palavra de Deus nos traz, nos diz a respeito desses conteúdos que nós vamos tratar. A inspiração das Escrituras é reconhecida no meio batista regular, com tranquilidade, sem nenhuma controvérsia. E eu gostaria só de revisar aqui alguns entendimentos que me guiaram, tá? Um deles está lá em Mateus 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. A lei é o Torá inteiro, né? No Novo Testamento, a referência aos 5 primeiros livros da Bíblia é a lei, né? Esse termo a lei. E aqui ele fala que as menores partículas da palavra de Deus são importantes, né? Então, eu acredito que cada palavra escrita na Bíblia tem um propósito, né? Nenhuma palavra escrita, vamos dizer, foi escrita fora da vontade de Deus ou dentro da limitação humana. E o Senhor Jesus comentou algo muito, muito bonito que eu gostaria de revisar com os irmãos, registrado lá em Lucas 10, versículo 26, né? Ele estava discutindo com o mestre da lei e ele foi questionado a respeito de como herdar a vida eterna, e ele respondeu ali no versículo 26. Que está escrito na lei? Como lês? Essa expressão, como você lê, é muito forte, porque ela dá peso total à palavra de Deus, né? A gente vem estudando com o pastor Evaldo exatamente isso, o quanto é importante a gente ter consistência na literalidade da palavra de Deus, porque dessa forma a Bíblia fica muito mais clara e fica sem nenhuma contradição, né? Essa expressão, como lês, é muito parecida com como está escrito. Essa expressão, como está escrita, aparece 31 vezes na palavra de Deus. Pelo menos essas foram as passagens que eu achei com essa partícula de texto, como está escrito. Então, a forma como a Bíblia está escrita também é muito importante, no meu entendimento. E dentro do que a gente trabalha, até mesmo no grupo de estudo Escatom, abordamos sempre, ou acolhemos sempre, o sentido mais simples da Escritura, né, no entendimento dela. Né? Eu cheguei a postar esses 2 textos, eu creio, no próprio Escatom, se não, eu posso postar na sequência, mas no final dessa apresentação, eu vou compartilhar com os irmãos essa apresentação inteira, e em todos os lugares onde aparece algum conteúdo, se os irmãos olharem com calma, nas pontinhas sempre tem um link, que é o link do conteúdo. Então, os irmãos podem conferir diretamente na internet esses conteúdos que eu estou postando. Então, esse parágrafo que está aí em amarelo, ele representa um pouco de como eu creio que a Bíblia deva ser lida e interpretada, né? Quando o sentido simples da Escritura faz senso comum, não procure nenhum outro sentido. Portanto, tome cada palavra no seu significado literal, usual, ordinário, primário, a não ser que os fatos do contexto imediato, estudados à luz de passagens relacionadas e de verdades axiomáticas e fundamentais, claramente indicam o contrário. Então, a proposta é tomar o sentido mais simples e claro contido no texto bíblico, da forma como ele se nos apresenta. Isso contrasta muito com o conhecimento humano. O conhecimento humano não funciona assim.
O conhecimento humano, ele, desde o iluminismo, né, ele vem apresentando de forma declarada. Isso não é algo escondido, não é algo que você precisa interpretar, né, sobre o comportamento da produção científica. Na verdade, os próprios historiadores da ciência trazem isso à tona, né? Olha só como é que está apresentado isso aí no livro História da Ciência, né? Está ali o livro, a capinha do livro do lado. Diz assim: a mais importante consequência da obra do iluminismo no campo filosófico-científico foi a de promover a desvinculação da ciência da influência teológica e metafísica. Então, a, 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 a proposta, a intenção dos cientistas de produzirem algo desvinculado da palavra de Deus ou do próprio Deus está registrado pela história da ciência. E o conhecimento humano, né, naturalmente, ele é construído a partir de então, né, com base simplesmente no que o ser humano é capaz de compreender do espaço, do que o cerca, né? Desvinculando todo o conhecimento humano do texto bíblico, ou seja, abrindo mão de toda a revelação de Deus a respeito da natureza e do mundo, o ser humano fica completamente submetido à sua própria capacidade de reconhecer aquilo que o cerca, né? Há um entendimento de que isso jamais poderá levá-lo à perfeição completa, ou seja, ao entendimento completo de tudo. Nesse livro, que eu já compartilhei com os irmãos, e vai estar depois na apresentação, sobre metodologia do trabalho científico, está expressado o seguinte: nesse sentido, o conhecimento científico não produz certezas, mas fragilidades mais controladas. O que isso quer dizer? Reconhece-se que a produção de conhecimento humano ela está limitada às imperfeições do próprio homem. O que se pretende é construir um conhecimento, uma certeza menos frágil, né? Ou com fragilidades controladas. Por quê? Porque como a ciência precisa evoluir, compreende-se que toda ela precisa ser questionável, ou uma palavra até mais adequada seria contestável. A ciência precisa ser contestável. Precisa haver liberdade para se contestar o conhecimento científico, porque por meio da contestação, nós crescemos, nós evoluímos. Quando o conhecimento é contestado, ele é testado. Né? Contestado, olha o termo. Ele é testado. Se ele sobreviver à contestação, ele permanece. Senão, ele cai e surge um novo entendimento mais completo. É natural. O ser humano funciona assim. O entendimento do conhecimento humano também vai funcionar assim. Essa é a grande diferença entre a revelação de Deus, que vem completa e perfeita do Senhor Deus, e é registrada pela inspiração do Espírito Santo, pelos autores bíblicos na palavra de Deus, do que o conhecimento humano. O conhecimento humano é produzido por percepção, testes, erros e acertos. Né? Está ali de novo uma nova representação da caverna de Platão, onde ele antes estava ali acorrentado atrás daquele muro, vendo só a sombra daquele cavalo na parede, sem entender direito do que se tratava. Né? Se ele conseguisse soltar as algemas e olhar, né, do lado que a luz estava, ele ia conseguir enxergar que era uma estátua de cavalo. Mas isso ainda não seria a verdade. A verdade estaria lá fora, né? Porque a estátua representava um animal de verdade. Né? Então, o ser humano ele vai evoluindo no conhecimento e vai conhecendo mais aquilo que ele estuda, à medida que ele vai melhorando a própria percepção, testando, errando e acertando. Normal, natural, até aqui tudo bem. Só que eu preciso ficar bem estabelecido o seguinte: apesar da figura feia que está aparecendo nesse barco todo furado, a ideia que se pretende passar com esse barquinho aí todo furado é o seguinte: é que esse barco não está completo. E ele apresenta um risco. Tá? Qual o risco? Pelo fato dele não estar completo e dele ter lacunas, e a ciência reconhece que ela tem lacunas. E ela precisa reconhecer isso, porque na hora que ela se compreender completa, ela deixa de evoluir. E o conhecimento humano não pode parar de evoluir. Por quê? Porque ele não é igual à revelação de Deus. A revelação de Deus já vem completa, já vem perfeita. A gente pode confiar. Os cristãos, os crentes, aqueles que creem na palavra de Deus e tomam a palavra de Deus como sua autoridade máxima, estão navegando nesse veleiro aí. Esse veleiro é um veleiro competente, ele não afunda, ele recebe energia para se movimentar e vai levar a alma de quem quer que confie nele até a salvação. Essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é esse veleiro bonito aí que vocês estão vendo. A ciência é aquele barquinho ali, é precário,
está em constante reforma, e é assim mesmo. O conhecimento humano está em constante reforma, e assim ele vai permanecer até o final dos tempos, até quando Deus começar a apresentar todo o conhecimento sobre tudo. Porque até lá, o ser humano vai continuar testando, errando e acertando e evoluindo. Existem situações onde erros baseados em premissas equivocadas acontecem, né? Eu já trouxe esse exemplo dos irmãos. Essa flor foi descoberta antes do inseto. E quando Darwin recebeu uma caixa de encomenda em sua casa com essas flores de um amigo dele, biólogo, ele antecipou que existiria um inseto com uma espirotromba, né? Essa língua gigante aí, para alcançar o néctar da flor lá dentro da flor, né? Isso foi considerado como o poder preditivo da evolução. É um erro de premissa. Por quê? A premissa aqui, o que era? A evolução tinha acontecido. Essa era a premissa. E isso aqui foi um exemplo de como é possível antever as coisas com base na teoria da evolução. Só que essa premissa está equivocada. A gente sabe que a premissa está equivocada. Por quê? Nós temos um criador, que é o mesmo criador da flor e o criador do inseto. E ele criou o inseto para a flor. E eu sei que ele criou o inseto para a flor porque ele criou os vegetais antes dos animais. Então, a gente já sabe disso. Isso aqui não é prova da evolução, jamais seria. É uma premissa equivocada. Isso é um equívoco. Isso aqui não. Isso aqui já é má fé. Tá? O homem de Pitudal, ele foi, vamos dizer, antecipado, né, com pedaços de animais e pedaços de ossos humanos. E ele foi construído com consciência, tá? De maneira fraudulenta. Depois, essa fraude foi reconhecida e foi contestada publicamente. Mas aqui é má fé pura, tá? Foi uma fraude. Tentou-se ganhar destaque, tá? Isso é reconhecido ainda hoje, tá? Um proeminente cientista, o Dr. George F. R. Ellis, reconheceu que muitas escolhas dentro da ciência ocorrem por motivos filosóficos, tá? E ele, interessante é que ele ainda reconhece, né? E eu não vejo, na minha opinião, não há absolutamente nada errado com isso. Gente, no mínimo, se a gente quer desenvolver um conhecimento de forma honesta, a gente não pode ser tendencioso. Aliás, a orientação até da metodologia do trabalho científico, se os irmãos pegarem aquele outro livro para ler, é de que o cientista tem que se afastar do seu objeto de estudo. Isso é uma premissa para que o que vai ser encontrado seja legítimo, né? Mas aqui há um reconhecimento de que a ciência avança muitas vezes com base em motivações filosóficas. Essa outra matéria surgiu recentemente, ela é de 12 de agosto, eu acho que foi depois do nosso primeiro encontro a respeito desse assunto. Essa cientista surgiu com uma mensagem muito parecida, né? Olha o que ela escreveu. Ó. Eu quero que as pessoas saibam a verdade, acrescenta. Quero que saibam o que realmente está acontecendo na física, o quanto sabemos e o que é blá, blá, blá. Ou, para usar a formulação chique do seu livro, isso não é ciência. Olha só o que ela está dizendo. É religião marcada de ciência sob o disfarce da matemática. Muito interessante. Um outro cientista muito importante, esse é um dos mais importantes que a humanidade conheceu. O nome dele hoje é uma grandeza, tá, do eletromagnetismo, é o Tesla, o Nikola Tesla. Olha o que ele disse ali, ó, no segundo parágrafo. A teoria, disse ele, envolve todos esses erros e falácias e veste-se em magníficos trajes matemáticos que fascinam, deslumbram e deixam as pessoas cegas aos erros subjacentes. A teoria é como um mendigo vestido de púrpura, a quem as pessoas ignorantes tomam por um rei. Os seus expoentes são homens brilhantes, mas são mais metafísicos do que cientistas. Então, é interessante, a matemática é bastante usada, né, para disfarçar situações inexplicáveis na natureza. Vamos avançar. Só um minutinho. Só um minutinho, meus irmãos, que aconteceu alguma coisa aqui que... Minha A apresentação travou. ciência falhou. A técnica falhou, né? Só um minutinho, eu vou tirar o compartilhamento e vou refazer. Só um minutinho. Só um minutinho que eu vou recolocar no ar.
nesse minuto, enquanto você recoloca, eu me lembro muito bem que o meu sobrinho fala que o Nikola Tesla, ele foi um gênio, e que, na verdade, quem inventou a lâmpada foi o Nikola Tesla, e não o que todo mundo fala que foi o Thomas Edison. Diz que o Nikola Tesla não levou a fama levou o Thomas Edison. E ele falou isso para mim, e ele, um sobrinho entendido, inteligente, muito inteligente. Então ele falou muito bem desse Nikola Tesla, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, veja que hoje o Elon Musk ajudou a humanidade, porque até os carrinhos autônomos que ele criou tem o nome do Tesla, né? Então a apresentação voltou aí? Voltou, Voltou. voltou. Então, olha só. O que o Tesla fez foi contestar uma teoria com a qual ele não concordava. Isso é natural, tá? Isso é natural para a ciência. O que me impressiona é que esses cientistas, eles têm reconhecido que muitas vezes outros cientistas trabalham com a ciência como se ela fosse uma religião, mais baseada em fé do que em evidências, tá? Até aí, a gente está tratando de situações onde uma premissa estava equivocada, aconteceu uma fraude, e aconteceu também ali uma discussão entre uma teoria e outra teoria, tá? O que eu gostaria de trazer à tona também é o seguinte: quem são essas pessoas, tá? Por que é natural que o produto do trabalho delas acabe caminhando nessa direção, tá? Aí eu coloquei alguns exemplos lá no nosso grupo. Eu não sei se os irmãos tiveram tempo de abrir os links, mas, por exemplo, olha só o que é dito aqui a respeito de Isaac Newton. Dizem que Newton não foi o primeiro representante da Era da Razão, mas sim o último da Era Mágica. Olha só. Eram ciências ocultas que propunham ir além do empático, além daquilo que era percebido naturalmente. Isaac Newton, ele é reputado como sendo alguém que trabalhou muito com o ocultismo. Na verdade, ele escreveu muito sobre o ocultismo. Ele chegou a traduzir livros ocultistas, tá? Olha esse outro aqui. Esse outro aqui é bem conhecido, né? Em um leilão realizado em Nova York, na segunda-feira, isso é da data em que foi escrito o artigo, o link do artigo está ali embaixo, uma carta de 1954 do cientista alemão Albert Einstein, endereçada ao filósofo conterrâneo Eric Gutkind, na qual o físico discorre sobre religião e filosofia, foi arrematada por 11 milhões e reacendeu o debate sobre a posição religiosa do vencedor do Nobel. No documento apelidado de Carta de Deus. Olha só o discurso desse homem na Carta de Deus. Para mim, a palavra de Deus não é nada além da expressão e do produto da fraqueza humana. A Bíblia é uma coleção de lendas sacras, mas ainda assim primitivas. Nenhuma interpretação, não importa quão sutil ela seja, pode mudar isso para mim. Então veja, esse era o posicionamento desse homem, certo? Então esse homem tratava a Bíblia dessa forma, certo? Olha esse outro aqui. Esse aqui, ele foi um cientista muito proeminente. Ele foi um dos principais desenvolvedores de combustível para foguete, tá? Ele se tornou muito conhecido porque dependeu muito dele e dos testes dele, das experiências dele e do conhecimento dele, o desenvolvimento do combustível sólido para foguetes, para propulsão de foguetes, né? Olha só, bruxaria e ocultismo, Jack Parsons, o cientista excêntrico que influenciou a NASA. Para Jack, tudo mudou quando ele assistiu uma espécie de missa organizada por um grupo ocultista na igreja de Telema, em 1939. O cientista foi atraído pela magia negra, porque acreditava que isso ultrapassava os limites da Terra, assim como os foguetes que ele estudava. Parsons mergulhou no mundo da magia negra com afinco. Em 1945, conheceu o escritor Ron Hubbard. A amizade entre os dois iria mudar sua vida. A dupla conduziu uma série de rituais de magia negra. O objetivo com esses rituais era que o espírito da deusa Babalon encarnasse em sua namorada. Meus irmãos, esses são os homens, tá, que alavancaram o conhecimento científico das últimas décadas, vamos dizer assim. É natural, tá, que eles desconsiderem mesmo todo o conteúdo bíblico a respeito do que quer que seja, porque eles não têm nenhuma afinidade com o texto bíblico. Os irmãos sabem que a academia científica é composta predominantemente por homens
que contestam a palavra de Deus, não acreditam na palavra de Deus. Talvez os mais inofensivos deles sejam simplesmente ateus, mas muitos deles são de fato ocultistas e alguns até satanistas declarados, né? Que peso tem isso? Que peso tem isso? Meus irmãos, é muito pouco provável que o que quer que seja que esses homens tragam à tona, de fato, tenha alguma relação com a palavra de Deus. Essa verdade que eu queria que os irmãos meditassem a respeito, tá? Por quê? Porque atualmente dá-se muito crédito à ciência. E a mídia também estimula isso. Nós recebemos recentemente muitas notícias assim, ó, confiantes de que a ciência salva. Ali, ó, em tempos de pandemia, olha só a ciência salva. Né? E outro ali, ó, o Jaime Pinsky, só a ciência nos salva. Mas que ideia é essa? Que a ciência salva o homem? Né? Ela tem assumido vestes de religião, meus irmãos. E é natural que isso aconteça. Nos últimos tempos, a gente sabe que os homens iam se afastar cada vez mais de Deus. Né? E esse aí é mais um culto, na verdade. Está se tornando mais um culto para separar os homens de Deus. É claro, a ciência em si, ela não é ruim. Tá? O conhecimento humano, né, descoberto a partir de experimentação, de verificação, ele é muito útil, tá? Para a nossa vida, de uma forma geral. Os antigos egípcios usavam isso no dia a dia deles, na medicina, na engenharia, até mesmo na pintura, né? As tintas egípcias, elas não desbotaram depois de centenas de anos, né? As casas da gente vivem desbotando e tem que pintar de novo. As pinturas egípcias não. Então, isso teve valor? Teve e tem valor. Hoje em dia, a ciência tem desenvolvido soluções importantíssimas, né? Mas há uma diferença entre essa ciência aí, ó, esse conhecimento humano que os irmãos estão vendo no slide, que se referem a implementações técnicas, tá? Testáveis e verificáveis, do que de algumas teorias que aparecem, tá? Que são difíceis de avaliar. Tá? Então, é isso que eu gostaria que os irmãos meditassem a respeito. Né? Qual é a diferença entre o conhecimento humano, produzido por homens que são inimigos de Deus muitas vezes, com a revelação de Deus que já vem completinha e pronta? Tá? A gente dá o peso certo para isso. Tá? Por isso que, às vezes, eu me preocupo quando alguém se preocupa muito em tentar coadunar as duas coisas, tá? O conhecimento humano com a palavra de Deus. Isso pode acontecer, na minha opinião, desde que se respeite uma hierarquia muito clara. A palavra de Deus está acima de qualquer conhecimento humano possível. Ok, chegamos então ao primeiro ponto. Aqui que a gente vai começar de fato, até agora foi só a introdução. Alguém quer comentar alguma coisa, quer fazer algum comentário ou quer fazer alguma pergunta? O Márcio fez bons comentários aqui sobre a ciência, né? Eu achei bastante interessante, né? Boa noite. É, Antes, enquanto eles estão falando, rápida, só um instantinho, só, Marcelo. Boa noite, pastor Danilo, que entrou. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Boa noite, meus irmãos. Desculpe o Boa atraso, noite. mas feliz Boa por noite, estar com boa nós. vocês. noite. Pastor Imagina. Boa Boa Evaldo. noite, noite. pastor Evaldo. Bom vê-lo depois de 15 dias. Boa noite, meus queridos. Seja muito Hoje bem-vindo. eu só estou aqui aprendendo. Férias merecidas, né, pastor Evaldo? Um descanso merecido aí. Vamos em frente. Antes de continuar, por favor, irmão Klaus, peça para sua filha se apresentar para o pastor Evaldo. Vamos para que ele possa ver aí. Estou pedindo sua apresentação de E para o novo. pastor Vem cá, Danilo apresentar aqui também. comigo. Pastor Danilo também. Tá aqui. Hoje ele Diga, está Kikin, quem é muito você? bem cercado. Oi, meu nome é Kimberly. Eu tenho 18 anos e estudo no Instituto Federal do Paraná. Prazer conhecê-la. Deus abençoe, Camila. Deus abençoe, Camila. Amém. Muito bem. Parabéns, irmão Klaus. Bom, vamos seguir. Eu cortei o irmão Márcio e o primo levantou a mão. Então, Márcio pode falar e depois o primo, tá bom, primo? Não, eu só queria comentar sobre o que eu escrevi, né? De novo, como a gente falou na última vez, né? Na minha opinião, a gente está misturando, né? A apresentação ela é perfeita do ponto de vista do ser humano, mas não do ponto de vista da ciência, na minha opinião. A ciência, para mim, ela é escrita na palavra de Deus.
Deus fala e a ciência é escrita. Nem tudo ele revelou para a gente, tanto que a gente estuda escatologia como um mistério, né? Ele não revelou toda a criação. A gente tem dezenas de mistérios e perguntas que nós queremos fazer no futuro para o Senhor. Então, a palavra, ela nunca foi cientificamente comprovada e nem nunca foi cientificamente negada. Por isso que a gente coloca o fator fé e utiliza a palavra de Deus como embasamento para as nossas crenças. Mas a ciência, eu digo a boa ciência, mesmo de Isaac Newton foi um irmão em Cristo que eu tenho quase certeza que a gente vai encontrar no céu, porque ele produziu muita coisa boa cristã também. Então, assim, confundir o ser humano, né, um mau cientista, um mal intencionado, um mau médico, um mau engenheiro, um mau motorista de ônibus, um mau pastor, não importa. Com a palavra de Deus, eu acho arriscado da nossa parte. O que eu acredito é que a gente tem que separar, né, como nós falamos lá, vou dar dois exemplos para não dar outros, né? O, o Marcos Eberle e o pastor Adalto, né? São cientistas e eles usam a ciência e a metodologia científica para construir no reino. A saúde que a gente tem, a construção dos prédios que a gente vive, os carros que a gente usa, a viagem de avião, isso tudo é fruto da ciência não revelada na palavra, mas que Deus nos deu a condição intelectual, inclusive, de aprender, de desenvolver, e isso tudo pode ser usado como uma arma de guerra ou pode ser usado para salvar vidas. Então, eu acho bem arriscado a gente rotular a ciência como algo que só a ciência revelada, só a ciência da Bíblia é boa. Eu acho que não. Eu tenho convicção de que Deus deu essas condições para que nós vivêssemos todo o potencial que Ele todo o potencial não, mas parte do potencial que ele tem para nós. Nosso todo o potencial seremos ou viveremos a partir da regeneração lá no futuro. Mas hoje ele já nos deu condições de fazer muita coisa e eu não consigo enxergar como ruim. Existem ocultistas dentro das igrejas, existem satanistas dentro das igrejas, né, querendo derrubar. Todos nós aqui vimos alguns vídeos do ano passado de pessoas se infiltrando nas igrejas para falar com as crianças lá e, e enganar os pais, né, na IBD. Então, eu acho bem arriscado a gente colocar a ciência nesse ponto, irmão Klaus. Só uma observação do meu entendimento, por isso que eu até perguntei aí no chat, né, logo no início, né, qual é a ciência revelada por Deus? Porque ele deixou muito mais mistérios para nós. Eu não estou falando segredo, eu estou falando mistério. Ele deixou muito mais mistérios na palavra dele do que certezas. Quando Davi escreve sobre o céu, nos Salmos, né, ele olha as estrelas, ele faz um monte de revelações e ele escreve um texto incrível que cientificamente é totalmente provado, né? Então, Márcio, só para fazer bem a diferença, certo? Por isso que hoje eu usei um termo novo, eu chamei de conhecimento humano, certo? A ciência, a rigor, usando essa palavra de forma isolada, na verdade, ela tem origem em Deus mesmo. O que o homem tenta alcançar é algo que ele constrói, como você viu, que foi apresentado aqui, até mesmo os historiadores da ciência atestam isso. O que o conhecimento humano tenta alcançar é algo destituído da revelação de Deus. Então, assim, se você observar ali, Salomão, por exemplo, tá? Salomão, ele não foi só sábio, né, da forma de senso comum que a gente usa a palavra sabedoria. Ele era versado em ciências de uma forma geral. E se você observar ali no texto bíblico, ele era versado em biologia, em um monte de áreas de conhecimento específicas que hoje a gente vai estudar na universidade. E ele foi instruído por quem? Ele conta isso lá em Provérbios 1:7, né? O princípio da sabedoria foi o temor do Senhor. Então, a diferença qual é? O conhecimento humano, que é buscado e alcançado pelo ser humano, ele é, por natureza, imperfeito, certo? E, assim,
a maior parte dos homens hoje que trabalham com o intuito de desenvolver teorias e o conhecimento humano de forma geral, a maior parte desses homens hoje são inimigos de Deus. O que eu acho arriscado é tentar atribuir a esses homens que são inimigos de Deus algum tipo de proximidade a Deus que eles não têm. Que eles não têm. E o objetivo desse trabalho aqui é alertar os irmãos. Qual é o alerta? Irmãos, a Bíblia vem antes que a ciência humana. É esse o alerta. Eu não acredito que você seja contrário a esse alerta. Mas deixa eu passar a palavra ali para o irmão Elias. Elias, pode falar, Elias. É o primo que está com uma nomenclatura diferente. Fala, primo. Então vai, primo. Eu preciso mudar isso aqui. Tá certo. Eu estou entendendo nessa primeira fase, eu não vou tomar bastante tempo, é que o irmão está colocando a ciência de um lado e a palavra de Deus em outro, né? Muito claro para mim. E a palavra de Deus acima, né, de qualquer sabedoria humana. Isso está muito claro, concordo perfeitamente, né? E, tanto que nós temos a sabedoria espiritual, né, e a sabedoria humana. E a gente não pode realmente querer, né, que a sabedoria humana ela possa ser comparada com a sabedoria espiritual. Tanto que nós temos textos bíblicos, né, que nos mostram claramente ali, até separei aqui, não quero tomar muito tempo, em 1 aos Coríntios, né, capítulo 2, a gente tem claramente isso, né, de que as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Quando a gente vai lá para Daniel e os amigos, lá nós temos o texto lá em Daniel, onde nos mostra que Daniel e os seus amigos, eles foram encontrados em toda a matéria de sabedoria e discernimento, né, 10 vezes mais doutos do que todos os outros magos, os outros astrólogos, enfim. Então, não dá para comparar, né, a sabedoria espiritual da sabedoria humana. Isso é ponto pacífico. Creio também dessa forma, foi muito bem apresentado. Nessa primeira parte, eu resumo como isso, meu irmão, colocando bem muito claro do que é sabedoria humana, ciência, e o que é a sabedoria espiritual de Deus que está acima de todas as coisas. Obrigado. Ok. Irmã Cristina, depois o pastor Ulisses. No meu entendimento, o que eu entendi até agora, e concordo plenamente, o Klaus ele não está querendo desmerecer a ciência. Simplesmente ele quer dizer o seguinte: a ciência está querendo tomar o lugar de Deus. É isso. Eu percebo claramente isso. É o que me... Claramente, a ciência está se tornando a nova religião, a religião da nova era. É isso que eu entendi. Tá bom? Perfeito. Obrigado pelo... Então, irmãos, o que eu tenho percebido claramente aqui também é o seguinte: eu não diria nem a ciência, mas os cientistas. Os cientistas estão querendo colocar a ciência como um Deus. Aí é o lado errado. E eu estou entendendo muito bem por que do Klaus está levantando tudo isso, porque os nossos jovens vão para a faculdade e eles são bombardeados lá, né? E os cientistas querem colocar lá, né? Olha, a ciência ela é maior que Deus, né? Então, eu estou entendendo isso. Estou errado, Klaus? Não, é isso mesmo, pastor, é isso mesmo. Eu vou apresentar para os irmãos alguns dados aqui que são surpreendentes. A palavra de Deus traz mais informações sobre o mundo que nos cerca do que a gente pode imaginar, pelo menos na minha opinião. Quando a gente não revela isso dessa forma aos nossos jovens, eles ficam abertos para receber inverdades de pessoas que são ímpias e inimigas de Deus. E detalhe, com autoridade, porque na sala de aula a autoridade é o professor. Os irmãos devem ter tido a experiência, quantos professores ateus, por exemplo, os irmãos tiveram, né? Tirando aqueles que são ou ocultistas ou satanistas declarados. Mas a maior parte dos professores, na universidade principalmente, eu fiz engenharia elétrica antes de fazer administração, a maior parte dos professores eram ateus mesmo. Então, assim, o que esperar de um professor ateu, né? Como é que ele vai comparar, né, o conhecimento humano? Eu vou insistir nesse termo, tá? Porque a ciência mesmo, ela é divina. Mas o conhecimento humano
e a palavra de Deus são duas coisas distintas, tá? Porque o conhecimento humano foi produzido a partir do esforço humano e a palavra de Deus foi produzida a partir da inspiração divina, que são totalmente distintas, em natureza, em abrangência, em veracidade, em tudo, né? E a gente não tem colocado para os nossos jovens dessa forma, tá? Muitas vezes isso é até separado em algumas mensagens, né? Dizendo assim, olha, a Bíblia não é um livro científico, não. A Bíblia tem muito mais conhecimento científico que a gente pode imaginar, tá? Muito mais. Então, a gente precisa estar alerta para isso e trazer isso à tona. Agora, meus irmãos, ó, deixa eu fazer só um pedido para os irmãos. A gente vai começar ainda o primeiro ponto, certo? Primeiro ponto. Então, eu vou pedir para os irmãos falarem rápido para a gente avançar, porque senão não termina nunca. Pode falar. Pela ordem que eu diga tenho ali. aqui, irmão Daniel, depois o pastor Danilo, depois a irmã Cristina, depois o Almir, depois o Márcio, depois o Almir. Ok? Então, irmão Daniel. Então, eu dou aula sociologia e filosofia. Então, uma vez por ano, principalmente uma vez por ano, aparece o grupo de alunos que vem exigir que eu seja ateu. E eu digo a eles, não sou, eu sou um crente. E eu acredito, né, na palavra de Deus. Eu tenho que ensinar para eles todas as coisas. Eu ensino e, normalmente, quando termina a aula, muitos deles vêm lá na frente e querem conversar mais um pouco. Até na semana passada, um jovem veio perguntar se devia fazer teologia, igual eu fiz na idade deles. Eu falo para eles, na idade de vocês, eu queria conhecer a palavra de Deus e fui para o seminário e fiz teologia. Depois eu fui estudar para poder dar aula. Então, é muito grande o número de professores que falam para esses alunos, o senhor Alcindo está falando besteira. Ele acredita nessas historinhas lá do Gênesis, né? Isso não existe. Então, o que eu só estou dizendo que realmente eu vivo num meio acadêmico terrível, né? Terrível. E são muitos deles. Um deles já veio falar para mim: se uma aluna tiver grávida, manda abortar. Eu não sou crente mesmo. Você percebe? É difícil. E os jovens estão entregues para esses professores, né? Obrigado. Na Não sei se sequência, posso. então, é o pastor Danilo. Pastor Danilo, por favor. Sim, eu não sei se essa expressão já foi usada dentro desse estudo, mas enquanto os irmãos estavam falando, eu me lembrei da forma como a Idade Média, pelo menos até um certo tempo, interpretava essa questão, porque eles realmente consideravam a teologia como a rainha de todas as ciências. E isso, para mim, define muito bem a posição que nós temos defendido aqui, né? A ciência, sim, é boa quando é bem utilizada, no sentido de que nós estamos tratando, mas ela nunca será a resposta final. Porque a resposta final para todas as coisas, pelo menos assim eu creio, está na revelação bíblica, né? Está naquilo que Deus trouxe para nós. E é interessante também essa questão, rapidamente, que foi colocada sobre universidades. Me lembro de, por exemplo, Harvard, que tem formado muitos cientistas, muitos saem dali, e a gente não pode esquecer como que se iniciou, né? Que é uma universidade que foi fundada para a preparação de pastores. Seria um seminário daquilo que nós temos hoje, né? Então, é interessante essa questão, irmãos, porque a tentativa, para mim, é clara também, no sentido de uma dualidade, né? Tem a teologia que fala sobre Deus, mas tem a ciência que traz algo novo para vocês, que vai tentar dar as respostas, que, na verdade, é busca de pessoas que estão se opondo à revelação bíblica, ao conhecimento de Deus, e assim por diante, né? Totalmente. Perfeito, pastor, perfeito, isso mesmo. Ok. Irmã Cristina. Eu só agradecer ao pastor Ulisses, que ele me corrigiu assim bem, porque não é a ciência, são os cientistas.
É o ser humano querendo tomar o lugar de Deus. Concordo com o pastor Danilo. A teologia é a rainha mesmo, e vai continuar sendo, porque o rei é o marido da rainha. Não, estou brincando, mas é verdade. Eu me expressei mal. Não é a ciência. A ciência é boa. A ciência faz muita coisa boa. É o homem que quer tirar Deus do trono, para variar, né? Mas não vai tirar, não. Tá bom? Eu só queria me desculpar porque eu falei que era a ciência. Não é a ciência. São os homens, Sem cientistas. problema. Sem problema. Márcio? Só uma observação com relação a isso. E eu concordando com a irmã Cristina, tá? Eu não sei se é impressão minha, mas me parece que me interpretaram completamente errado. O meu ponto de vista é o homem. Quem pecou foi o homem. Então, o político ruim, o professor ruim, o cientista ruim, o financeiro ruim, né? A Bíblia fala, o pastor ruim, né? O padre ruim. Isso existe porque a imperfeição e o pecado do ser humano está vigente e ativo no ser humano. Então, assim, a boa ciência, e eu confirmo, na minha opinião, a boa ciência me prova Deus nos fractais, me prova Deus na ciência, na astronomia, prova Deus em todos os aspectos, a boa ciência. Nunca negou Deus uma boa ciência. Agora, o ser humano fazendo uso político ou partidário ou satânico mesmo, ele desvirtua isso. Então, eu não, em nenhum momento, critiquei o material ou a abordagem do aspecto de ciência, mas de o homem. Então, se é para a gente falar sobre algo que a Bíblia rebate muito, e tem vários exemplos, a gente vai falar do Deus Mamon. Do jeito que querem colocar a ciência hoje, o orgulho e o dinheiro foram deuses que foi muito falado na Bíblia. O ser humano sempre quis substituir Deus. Então, hoje, o argumento ciência para isso não deveria, para nós cristãos e que tem a palavra como revelação e verdade, não parte da verdade, mas como a verdade e a vida, crer que a boa ciência ela tem que corroborar Deus. A boa ciência, ela nunca negou e não tem condições de negar Deus, porque Deus fala e a ciência é escrita. Não tem lógica nenhuma. Deus é lógico, Deus é matemático, Deus é artista, Deus é arquiteto. Então, é nesse aspecto. O ser humano querer corromper isso não faz da natureza da sabedoria de Deus algo errado. É esse o meu ponto. Ok, Ô, Márcio. Márcio, deixa eu só fazer uma pergunta, ô Elias. Ô, Márcio, então, nós não estamos interpretando, né, que você está indo para o lado errado, não. A questão que eu até levantei aqui, talvez foi para ajudar no que o Klaus está dependendo. Quer Isso. dizer, a ciência é boa, ela é ótima. O problema são todos os cientistas maus que querem usar ela para colocar acima de Deus. E tanto na sua fala da primeira vez, né, quando o Klaus estava dando esse estudo, como hoje também, então você voltou para o mesmo ponto dizendo, né, não, mas eu não concordo porque a ciência é boa. E por isso que eu ratifiquei isso falando, olha, veja bem que o Klaus não está falando mal da ciência, mas sim dos cientistas que usam mal. Isso deu para compreender bem, né, Márcio? Não, para mim não está claro isso. Para mim, o jeito que foi apresentado, e esse é o ponto que a gente diverge aqui, para mim o jeito da apresentação e o que está sendo colocado é que a ciência não é boa, que só a ciência bíblica, só o que foi revelado é bom. E eu não acredito nisso. Eu de verdade acredito que Deus nos deu a inteligência, a condição, a sabedoria, as dicas para revelar os mistérios que ele colocou na humanidade. E desse ponto de vista, a ciência, para mim, ela é prova existencial de Deus. Então, Entendi. do jeito que foi colocado, na minha opinião, a gente não estava levando isso em consideração ou indo para esse caminho. Se este é o caminho, irmão Klaus, a gente está do jeito certo.
tá? Porque eu tenho filhas pequenas também que eu estudo com elas. A minha filha mais velha tem 14 anos, eu já te passo a palavra. E para a gente não perder a nova geração, para a gente não perder essa batalha cultural, para a gente não perder para o Deus ciência, a gente tem que ter conhecimento e falar sobre ciência com as crianças, né? E a ciência, só um exemplo, quando vieram com a teoria da evolução, eu não quis rebater a teoria da evolução, eu falei, isso é uma teoria. Teoria é algo que não é provado. Entre teoria da evolução e o que eles chamam de teoria do criacionismo, eu acredito no criacionismo, porque é teoria humana, eles não têm como provar também. Acabou, minhas filhas aceitaram isso, ok, Deus criou e acabou. Não, maravilha. Eu acredito, Márcio, que daqui para diante, no material do Klaus, isso vai ficar bem claro para todos nós, tá bom? Agora eu acho que é o irmão Edson. É o Edson. Irmão Daniel já falou. Irmão, eu pedia para o senhor, por favor, irmão Daniel, abaixar sua mão. Ok. Irmão Edson, por favor. Não, só uma ratificação. O Adalto Lourenço, ele não é pastor, ele é somente um cientista e professor. O Márcio falou, o pastor Adalto, é só uma ratificação só. Mais nada. Tá bom, ok. Irmão Carlos, pode seguir. Então tá. Vou compartilhar de novo aqui a apresentação. Pede irmão Edson para baixar a mão também, irmão, por favor. Irmão Carlos. Está aparecendo aí para os irmãos a apresentação? Ainda não, irmão. Levantada aqui. E agora? Agora está. Baixar, né? Beleza. Baixou. Então, vamos continuar. Eu não sei mexer O nosso primeiro ponto vai tratar de uma discussão que é antiga, tá? Vai falar sobre heliocentrismo e geocentrismo. Daqui para frente, eu vou tentar ser o mais imparcial possível para apresentar para os irmãos as questões, tá? Eu não vou defender nenhum ponto de vista. Eu quero só que os irmãos vejam do que se trata e meditem a respeito. Então, primeiro, a respeito do heliocentrismo e do geocentrismo. Hoje, isso é tido como um ponto pacífico, né, de uma forma geral, dentro das universidades, escolas, na TV, em livros, tudo, né? Essa decisão parece ser tomada, né, a priori, né? O que não acontece muitas vezes é do que se trata de fato, tá? O heliocentrismo e o geocentrismo, né? O que envolve, né? Nós estamos acostumados a pensar no modelo como essa figura. Vocês estão vendo meu mouse? Vocês enxergam o meu mouse, não? Enxergam? Então, essa figura aqui da superior esquerda, ela apresenta aqui o sistema planetário do sistema solar, que é dito hoje como sistema solar. A gente está acostumado a pensar nesse modelo aqui. A gente foi ensinado nele, né? De que o Sol estaria no centro, né? E tudo girando ao redor do Sol, né? A gente foi, inclusive, nessa mesma figurinha aqui, o Sol está parado, né? Ele não se mexe. Mas, na verdade, o modelo não é só isso aqui. Se os irmãos olharem para a outra figura aqui do lado direito, do meu direito aqui, eu não sei, acho que está do lado direito dos irmãos também, ele está mostrando aqui o Sol se movendo, né? Se deslocando, com todos os outros corpos celestes dando voltas ao redor dele, certo? O modelo, na verdade, é assim, tá? Esse modelo preconizado como sendo heliocêntrico é assim. E detalhe, aqui não está mostrando, mas hoje a academia reconhece, inclusive, que o centro do sistema solar não é o Sol, tá? Só um minutinho, pega lá os garfos para mim. A academia hoje, ela expressa o seguinte, que o centro de massa, daqui a pouco eu vou mostrar para os irmãos o que é esse centro de massa, que o centro de massa, na verdade, ele está próximo ao Sol, mas ele não é o Sol. E que todo o sistema, o Sol e os outros corpos celestes, se movem ao redor desse centro de massa, que não é o Sol. Interessante isso. Só que tem um detalhe. Além do Sol estar se movendo, ele não se move numa linha reta. Se os irmãos observarem aqui no canto inferior esquerdo,
O Sol ele apresenta uma inclinação em relação ao eixo da Via Láctea. E ele vai assim, ó, subindo e descendo. E dando volta, aí a última figura aqui no canto inferior direito, ó, dando volta aqui em relação ao centro da galáxia, onde está o nosso sistema solar, que é a tal da Via Láctea. E as velocidades não são pequenas. Então, primeiro, dentro do modelo heliocêntrico, a Terra ela gira mais ou menos a 1.667 km por hora na altura da linha do Equador. Isso aí, meus irmãos, para os irmãos terem ideia, uma bala atirada por um revólver 38 voa a 820 km por hora. Então, uma bala de revólver voa a 820 km por hora. A rotação da Terra, tá, na linha do Equador, e é fácil fazer essa conta porque o perímetro da linha do Equador é mais ou menos 40 mil quilômetros. Se os irmãos dividirem 40 mil por 24 horas, que é o tempo que leva para dar uma volta completa, vai dar 1.667, na verdade, 1.666,666 medidas no periódico, quilômetros por hora. É 2 vezes mais rápido que uma bala. A velocidade do som é 1.200 km por hora. É muito rápido. É muito rápido. Mas isso é a Terra. Porque, na verdade, isso é a Terra em torno de si mesmo, né? Porque, na verdade, assim, dentro do modelo heliocêntrico, a Terra está girando ao redor do Sol a 107 mil quilômetros por hora. O Sol também não está parado. Ele está girando aqui ao redor do centro da Via Láctea. A velocidade do Sol é 828 mil quilômetros por hora. E o interessante é o seguinte, é que a galáxia inteira também não está parada dentro do modelo heliocêntrico, certo? Ela está girando a 2.160.000 quilômetros por hora. Meus irmãos, isso é muita velocidade, é muita energia. E para que toda essa velocidade aconteça, é preciso de tanta energia, que não se achou energia suficiente no universo para justificar todo esse movimento. Desenvolveu-se um ajuste matemático de energia e massa para compor essas quantidades no nosso cosmo observável, para que tudo isso funcione. Como essa energia e massa não eram observáveis, era impossível de medir ou visualizar por nenhum tipo de equipamento, chamou-se essa matéria de matéria escura e essa energia de energia escura. Para que todo esse sistema aqui funcione, é preciso que 96% do cosmo seja composto de energia escura e matéria escura, que não se vê e não se mede. Certo? Isso é um grande ajuste matemático. Eu postei, tá, alguns materiais lá no grupo, e agora eu vou tirar proveito deles. O primeiro material que eu postei foi uma apresentação do professor Adalto Lourenço a respeito do sistema galactocêntrico. O que é esse sistema galactocêntrico? Ele explica, não sei se os irmãos assistiram, eram 4 minutos de apresentação. Ele explica o que o Edwin Hubble, aquele cientista, que foi homenageado com o primeiro telescópio subespacial, o telescópio Hubble, o que ele percebeu em observações do cosmos. Tá? Ele classificou as galáxias e as organizou por similaridade e percebeu que elas estavam todas organizadas de forma, vamos dizer, simétrica à Terra. Então, em um modelo esférico onde as galáxias ficassem organizadas, a Terra estaria no centro de todas as galáxias. No centro de todas as galáxias. Tá? Por isso que chamou-se galactocêntrico. Tá? Modelo galactocêntrico. O que é interessante? Poderia existir alguma evidência de que, de fato, o cosmos inteiro estivesse organizado de maneira simétrica em relação à Terra? Será que tem alguma coisa que nos leve a criar algo parecido? E aí, entre os vídeos lá do Astrolábio. O Astrolábio, quem assistiu os vídeos vai lembrar, é um equipamento que ele reflete, né, de forma plana a abóbada celeste. Ele, em cada vértice dessa figurinha bonita aí que vocês estão vendo do Astrolábio, cada linhazinha dessa, quando tem uma pontinha, cada pontinha dessa é a localização esperada de uma estrela, certo?
ele tem aqui uma espécie de régua e uma escala aqui na ponta, tá? E ele trabalha mais ou menos assim. Ele tem as grandezas de localização, tempo e estrela. Se você tiver a estrela e a data, tá? Você encontra a sua localização na Terra. Se você tiver a sua localização e a estrela, você encontra a hora que você está vendo a estrela. É assim, você sempre encontra a terceira variável. O astrolábio ele ajuda nisso. O que é interessante? Meus irmãos, o astrolábio ele começou a ser usado 300 a.C. E até hoje, o mesmo equipamento que eles usavam funciona. O que é interessante? O que é curioso? Que eu queria que os irmãos meditassem a respeito. Com toda essa movimentação que os irmãos viram aqui, que não são poucas as velocidades. E olha, o astrolábio já tem mais de 2.000 anos, certo? Imaginem quanto o Sol se deslocou em 2.000 anos. Imaginem o quanto a galáxia se deslocou em 2.000 anos. Mesmo assim, o astrolábio consegue identificar com precisão localização, hora e estrela no mesmo equipamento há 2.000 anos. Não é estranho isso? Não é interessante? E aí eu coloquei também o vídeo do doutor Douglas Silva, tá? Esse rapaz, ele é doutor em física pela Universidade Federal do Ceará, tá? Eu postei lá no grupo uma referência do currículo Lattes dele, tá? E nesse vídeo aqui, ele comenta que até o mesmo o Newton, né, comentou sobre a Terra no centro de todas as galáxias. Eu queria mostrar aqui para os irmãos, desculpem aqui a precariedade do exemplo, na verdade, eu queria fazer referência a isso aqui. Eu acho que os irmãos devem conhecer, é um artigo de decoração. Antigamente, ele era bastante encontrado nas casas, né? O pessoal achava muito curioso que esse passarinho, ele ficava equilibrado pelo bico. Você segurava ele pelo bico e ele ficava sustentado. Se os irmãos observarem, aqui no bico, tem pouca coisa aqui no bico, né? A maior parte do passarinho está fora do bico, né? Está ao redor, está aqui as asas, a cauda e tal. Aqui no bico, ó, tem pouca coisa, né? Mas ele era capaz de rodar em torno desse bico aqui, e ele não caía. Ou seja, aqui os irmãos estão vendo aqui o que está na minha mão? Eu prendi 2 garfos, ó. A maior parte da massa desses garfos está nas laterais aqui, ó. Eu prendi aqui, minha filha fez para mim essa experiência aqui, ó. Ela organizou. Aqui eu estou mostrando para os irmãos como é que funciona um centro de massa de um sistema, certo? Aqui no centro, aqui, especificamente aqui, né, se cortasse aqui o garfo em vários pedaços, esse pedaço aqui do centro, ele nem ia ter tanta massa. A maior parte da massa está fora desse espaço aqui. Mas como a massa toda equilibrada aqui, ó, eu consigo fazer os garfos girarem em relação a esse centro aqui, ó. O que o Dr. Douglas Silva apresentou a respeito do próprio Newton é que o Newton observou que isso poderia estar acontecendo com a própria Terra. Não há nenhuma objeção física conhecida para que isso fosse assim na realidade. O que se quer dizer com isso? Tá? As observações podem sustentar que, de fato, todo o universo está centralizado na Terra e que, na verdade, está tudo girando ao redor da Terra? Pode. Olha o que os cientistas dizem a respeito do assunto. Olha só que interessante. E aqui tem nomes bem conhecidos, tá? Não podemos sentir o nosso movimento pelo espaço, nem qualquer experimento provou que a Terra está realmente em movimento. Quem disse isso? Einstein. No livro O Universo, e o Dr. Einstein, né? De 59. Está na página 57. Olha aqui. O movimento da Terra não pode ser detectado por nenhum experimento óptico. Isso está no livro Como Criei a Teoria da Relatividade, de Albert Einstein, de 14 de dezembro de 2022. 1922, não é 2022, é 1922. Henri Poincaré. Muita pesquisa foi realizada sobre a influência do movimento da Terra. Os resultados foram sempre negativos, ou seja, tentou-se provar que a Terra estava se movimentando e se encontrou um resultado negativo. Nós não temos nenhum meio de descobrir se somos levados ou não em um movimento uniforme de translação. Meus irmãos, esses são os pais da ciência moderna, tá? Olha só. Opa. Espera aí que eu vou rapidamente aqui refazer a apresentação, porque ela, por algum motivo, entrou em conflito de novo. Só um minutinho.
Então, veja, eu tenho meios legítimos de afirmar que a Terra pode estar no centro de todo o universo? Tem. Fisicamente, isso pode funcionar? Pode. Tá? Tem alguma dificuldade física com isso? Não, não tem. Né? Deixa eu continuar aqui. Consegui ligar tudo de novo. Já eu abro para comentários. Só um minutinho. Então, olha só. Tá vendo aí de novo a apresentação? Voltou? Sim. Beleza, olha só. Outro comentário aqui, ó, do Dr. Bernard Cohen. O sistema centrado na Terra é, na realidade, absolutamente idêntico ao sistema de Copérnico. Todos os cálculos dos lugares dos planetas são os mesmos para os dois sistemas. Ou seja, era tudo igual, certo? O que Copérnico achou e o que Ptolomeu especificou, Ptolomeu construiu um modelo com a Terra no centro. E o Copérnico construiu um modelo com o Sol no centro. Os dois modelos continham as mesmas localizações de tudo que se observava no céu. Nenhuma observação planetária aqui na Terra que possa dizer que a Terra está se movendo numa órbita ao redor do Sol. Olha que interessante. Esse homem afirmou isso em 1960. O que ele está dizendo aqui diz tudo que Copérnico e Galileu afirmaram com tanta categoria. Olha só. Se a Terra gira uma vez por dia de oeste para leste, como Copérnico ensinou, ou se o céu gira uma vez por dia de leste a oeste, como seus predecessores acreditavam, os fenômenos observáveis serão exatamente os mesmos. Olha só, sabemos que a diferença de uma teoria heliocêntrica e uma teoria geocêntrica é apenas de movimento relativo, e tal diferença não tem significado físico. Mas veja, se não tem significado físico, por que decidiram mudar? Por que decidiram dizer, com tão pouco recurso, na época de Copérnico e Galileu, que a Terra não estava no centro? O que se procurou ganhar com isso? Isso é verdade? Eles fizeram isso de propósito? Sim, está aqui, ó. As pessoas precisam estar cientes de que há uma variedade de modelos que poderiam explicar as observações. Por exemplo, posso construir um universo esférico simétrico. Isso aqui ele está falando do sistema galactocêntrico, com a Terra no centro, e você não pode desmenti-lo com base em observações. Você só pode excluí-lo por motivos filosóficos. Então, sim, é possível. Inclusive, já eu volto para cá. Isso aí, quando foi vamos dizer, defendido por Galileu e Copérnico, tá? Foi contra a posição da Igreja Católica da época. O que a Igreja Católica da época apresentava como ponto pacífico? Olha só. Só uma olhada. Decreto do Papa Urbano VIII, Roma, 22 de junho de 1633. Foi suficiente e pleno aos católicos o decreto da Santa Igreja, pelo qual todos possam reconhecer a posição de falsidade desta doutrina, a doutrina do copernicano. Eles classificaram a proposta de Copérnico como doutrina. E, com este edito, tomem cuidado de não mais tomarem posição a favor da doutrina de Copérnico, pois a Sagrada Escritura descreve em muitos lugares que a Terra é imóvel. Escreve mesmo? Vamos ver. É que o céu se move em torno dela. A Igreja Católica afirmou isso em 1603. E este senso de interpretação é claro nas mesmas Escrituras Santas. Outro, ali, ó. Censura facta in officio urbis. Eu não vou ler o resto do latim, pessoal, porque o latim é bom. Então, eu vou ler ali o texto direto ali. O Papa Alexandre VII, bula spectaculoris. Especulatórios. Domus. Israel, 1664. Confirma em caráter infalível. E aqui, ó, esse quadrinho aqui no canto esquerdo inferior, explica o que é infalível, tá? É um troço que nunca muda na Igreja Católica. Até hoje é assim. Confirma em caráter infalível que a doutrina do heliocentrismo, ou seja, de que a Terra se move em torno do Sol, é grave heresia. Exortação final da bula. Mandamos a todos os veneráveis irmãos que zelem pela doutrina, pois combater tal heresia perversa é algo de máxima e gravíssima necessidade. Aí os irmãos vão ter que convergir comigo. Gente, isso é a Igreja Católica, tá? Tudo bem. E os reformadores? O que eles disseram? Vamos dar uma olhada. João Calvino, o que ele disse? O cristão não deve comprometer-se de modo a obscurecer a distinção entre o bem e o mal, e é seu dever evitar os erros daqueles sonhadores que têm um espírito de amargura e contradição, que repreendem tudo e impedem a ordem da natureza. Veremos alguns que estão tão perturbados, não só na religião, mas que,
em todas as coisas revelam a sua natureza monstruosa, que dirão que o sol não se move. Olha só que interessante. Calvino disse isso, tá? E que é a terra que se desloca e se transforma. Quando vemos essas mentes, devemos confessar que o diabo as possui. Opinião forte, né, de Calvino, né? E que Deus as coloca diante de nós como espelhos para nos manter no seu medo. E Lutero falou o quê? Fala-se de um novo astrólogo, Nicolau Copérnico, né? Que quer provar que a Terra se move e se volta ao invés do céu, o Sol, a Lua, como se alguém estivesse se movendo em uma carruagem ou no navio pudesse sustentar que ele estava quieto e em repouso enquanto a terra e as árvores caminhavam e se moviam. Mas é assim que as coisas são hoje em dia. Olha só o que ele vai dizer. Quando um homem deseja ser inteligente, ele precisa inventar algo especial. E a maneira como ele faz precisa ser o melhor. O tolo quer transformar toda a arte da astronomia de cabeça para baixo. Essa é a opinião de Lutero. E mais, outra opinião de Lutero aqui. Nós cristãos devemos ser diferentes dos filósofos na forma como pensam sobre as coisas, sobre as causas dessas coisas. Esses alguns estão além da nossa compreensão, como aqueles que estão diante de nós sobre águas acima dos céus. Devemos acreditar nelas e admitir nossa falta de conhecimento, ao invés de negar com perversidade ou interpretá-los de forma presunçosa em conformidade com a nossa compreensão. O que os reformadores, esses dois, pelo menos, o Calvino e o Lutero, disseram aqui, tá? Que eles também condenavam essa mensagem do heliocentrismo e acusavam ela como heresia antibíblica. Mas por que esses homens estão dizendo que é antibíblico? A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? O que está escrito? Rei no Senhor, revestiu-se de majestade, de poder, se revestiu o Senhor e se cingiu, firmou o mundo que não vacila. Dizei entre as nações, Rei no Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Lançaste os fundamentos da terra, para que ela não vacile em tempo nenhum. A sua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no seu lugar e ela fica firme. Tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. É algo bem diferente. Isso que está escrito aqui. É algo bem diferente desse modelinho aí do lado, por exemplo. Não é igual. É diferente. Não dá para dizer que se trata de outra coisa, não. Esses textos estão dizendo o que eles estão dizendo. Certo? Eles estão dizendo o que estão dizendo. Certo? Que está afirmado. Tem alguma outra evidência que o entendimento, tá, dos filhos de Deus do Antigo Testamento, de que o sol de fato se movia e a terra não? Os irmãos todos conhecem a passagem de Josué e também a passagem que está em Isaías falando sobre Ezequias, em que o sol parou. A Bíblia diz, da forma como está escrito ali, ó, e o sol se deteve e a lua parou. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz isso. Aí, olha só. Por que eu fiz toda aquela introdução falando sobre inspiração bíblica e a importância de cada termo bíblico? Tá? Agora eu vou dizer para os irmãos o que eu tenho fé. Qual é a minha fé? Tá? Eu não acredito que tenha alguma coisa escrita na Bíblia condicionada às capacidades única e exclusivamente do ser humano. O que está escrito aqui foi inspirado pelo Senhor. O que está escrito em Salmos foi inspirado pelo Senhor. Cada letra dessa foi inspirada pelo Senhor. E eu não vejo outro entendimento possível para esse texto. E quando eu comparo o que os cientistas colocaram a respeito disso, de que não há nenhum experimento óptico que demonstre que a Terra está se movimentando, que não haveria nenhuma incongruência física, tá, para colocar a Terra no centro de todo o universo e esperar que todo o resto da massa do universo se movesse ao redor da Terra, quando esses cientistas são obrigados a afirmar, por conta das teorias, está aqui, gente, esse experimento simples aqui, ó, trata disso. Tá? Quando eles são obrigados a reconhecer que não há nenhum tipo de diferença no posicionamento calculado de cada astro visto no céu entre o sistema heliocêntrico e o geocêntrico, e eles confirmam que eles fazem escolhas filosóficas a respeito do assunto, e eu vejo o texto bíblico
E as interpretações feitas a respeito do texto, tanto pela Igreja Católica quanto pelos reformadores, e que ambos interpretaram da mesma forma, que a Bíblia afirmava que a Terra estava parada. Aí eu vejo que a mensagem do conhecimento humano é diferente da mensagem do texto bíblico. E aqui eu chego no segundo ponto. Agora eu vou abrir de novo para os irmãos poderem se manifestar. Caso haja alguém que queira se manifestar, senão a gente segue em frente. Eu só queria fazer um pequeno comentário, não, Carlos. Na Idade Média, né, vamos dizer, na média Idade Média, a gente percebe que há um desconhecimento total, né? E até eu vejo, se a gente olhar o contexto como um todo, a gente vai perceber que houve uma mistura total entre religião e a pseudociência, que nem tinha ainda, né? Então, a religião, ela dominava, inclusive as nações, era muito forte. Não havia separação igreja-estado. Então, por isso, o que o Papa falava era lei, né? Então, quando entra a reforma protestante e as coisas começam a modificar, a se separar, a Estado, religião, a ciência também avança e acaba ela também se desviando por assim dizer, e eu vejo que vamos por 3 caminhos: igreja, Estado e ciência, né? Não nessa ordem, né? São as 3 coisas ali. Então, as pessoas a ciência começa a revelar muitas coisas. A princípio são hereges, né? Aquela coisa toda, uns morrem, outros não, porque a igreja era muito forte, né? Ela matava mesmo. Então, as coisas vão mudando gradativamente com a reforma protestante e a ciência avança aos poucos e até chegar nesse ponto. E, obviamente, há uma dicotomia entre a ciência e a religião. Chega uma hora que não tem jeito das duas andarem juntas. É a minha visão, assim, de maneira simplista desse avanço aí. O irmão Osamar levantou a mão dele. Então, eu queria fazer algumas, vamos dizer assim, observações aqui, dar uma opinião breve e fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria falar que, quando fala que ciência, se a ciência é boa ou é ruim, a gente vai pensar, eu penso assim, por exemplo, se eu disser hoje que a mídia é boa, eu não estou sendo verdadeiro. Aí eu vou ter que dizer, eu tenho que achar uma boa mídia, porque sempre tem uma boa mídia e tal. Então, olhando dessa forma conceitual, então acho que é só uma questão conceitual, como eu estou falando. Então, a ciência diz que a teoria da evolução é verdade, é inquestionável. Apesar que quem assistiu, o professor Adalto Lourenço, sabe que a teoria da evolução é uma teoria, né? Só que não é isso que a ciência diz. A ciência diz que a teoria da evolução é verdadeira, que o homem veio do macaco. A ciência, essa ciência é ruim, é antibíblica, é antideus. E agora a minha pergunta. Aquela matéria escura que usaram, eu entendi a energia escura. Precisaram de uma energia escura para dizer que movimentaram tudo isso. Mas não entendi a matéria escura. Por que que precisou incluir a matéria escura no esquema matemático, vamos dizer assim, como eu entendi, né? Para ser uma prova. A matéria escura, ela dá sustentação à gravitação universal. A ideia é que, para que todas aquelas velocidades se processassem, certo? Tudo andando tão rápido do jeito que estava andando, tinha que ter muito mais matéria no universo, tá? Para que as atrações gravitacionais dessa matéria fizessem aquela força centrípeta e a força centrífuga funcionarem de forma que os corpos girassem nessa velocidade toda. É muita energia. Então, além da energia escura, também era necessário que existisse matéria escura. Só que, por definição,
tá? Matéria escura e energia escura não se vê e nem se mede. Ou seja, é um troço completamente fantasioso, tá? Você só encontra isso na base da matemática, tá? Uma constante lá no final da fórmula da gravitação universal para poder funcionar, porque se tirar, não funciona. É simples assim. Então, a matéria escura, ela precisa, entre aspas, estar ali na fórmula, né, para dar sustentação à gravitação de todos os corpos, do jeito que eles estão funcionando aí dentro do modelo heliocêntrico. Essa é a ideia. Mais alguma pergunta? Se não houver, a gente continua. Pode seguir, vamos. Pode seguir, Então, tá, vamos lá. Simbora. Vou compartilhar aqui de novo. Apareceu aí? Não. E agora? Agora sim. Beleza. Então, vamos falar do segundo ponto. Então, o primeiro ponto, a gente trabalhou o quê? Tá? A gente trabalhou. Existem textos bíblicos dizendo que a Terra está parada. Os cientistas reconhecem que as observações não seriam suficientes para afirmar uma ou outra coisa, se a Terra está se movimentando ou se está parada. Que a interpretação desses textos, né, ela é isso mesmo que está escrito, ou seja, que está parado. Isso foi confirmado pelos teólogos católicos de 1600 e bolinha, e também pelos reformadores, que também entendiam bastante da Bíblia, e eram fluentes nos idiomas originais. Então, assim, o entendimento dos textos é esse mesmo, e todos eles eram contra a questão do heliocentrismo. Eles afirmavam que a Terra estava parada no centro de tudo. Mais tarde, Edwin Hubble conseguiu observar que todas as galáxias estavam organizadas de maneira simétrica ao ponto de partida, que era a Terra. Isso era uma evidência. Outra evidência é o astrolábio, que mostra também o quê? Rapaz, o mesmo céu, há 2.000 anos atrás, é o céu de hoje. Então fica aí uma questão para se pensar, né? Existe motivo para eles tentarem colocar na cabeça das pessoas que a Terra, de fato, não está parada? Né? Qual seria esse motivo? Né? Por que será que é tão importante assim dizer o texto bíblico? Vamos continuar. E eu vou ter que religar aqui a minha apresentação, porque ela acabou de falhar de novo. Espera aí, rapidinho, só vou ligar ela aqui de novo. Não sei por que acontece isso. Só um pouquinho. Pronto, então vamos agora para o segundo ponto. Certo? Vou compartilhar aqui com os irmãos a tela do segundo ponto. Gravidade versus o vácuo. Então, se os irmãos assistiram o vídeo que eu postei lá no grupo, tinha um vídeo desse copo dentro de uma cúpula, né, onde se fez vácuo, e tinha esse outro vídeo do vácuo versus a gravidade, tá? Só para a gente discutir um pouco o conteúdo desses dois vídeos, tá? O primeiro vídeo, ele mostra uma situação onde uma bomba de vácuo fraca, tá, 1/3 de HP. O golzinho G4 branco que eu tenho ali, ele tem 77 HP. Hein? Pense no motor, 77 HP. Essa bomba de vácuo aqui tem 1/3 de HP. 1/3 de 1 HP. Então, é uma bomba muito fraca. Mas o que foi curioso? É que ali em cima da bancada de experiências de uma escola de 2º grau, colocou-se um copo com água em cima da mesa, ao nível do mar, ligou-se a bomba de vácuo desse vidro aí que parece uma embalagem de maionese bem grande, e a água começou a se evaporar. Por quê? Porque a pressão ali dentro daquele ambiente estava tão pouca, tão pequena, por causa do vácuo, que as moléculas da água começaram a se separar e começaram a evaporar. Isso foi o que aconteceu com a água, com uma bomba de vácuo de 1/3 de HP.
Nesse outro vídeo aí do vácuo versus a gravidade, os irmãos viram ali vários testes, onde com o vácuo se levantou tijolo, se levantou pedra de granito, se levantou extintor de incêndio, se levantou de tudo, né? E a gravidade perdeu em todos os testes, certo? O vácuo ganhou da gravidade. Peço que olhem para essa imagem aí do canto superior esquerdo. A proposta é de que todo o nosso mundo, tanto a atmosfera quanto mares, estejam expostos ao vácuo do espaço. Ao vácuo do espaço. Aí, assim, intuitivamente a gente precisa perguntar, rapaz, o que então está segurando toda a nossa atmosfera e toda a nossa água onde está? Por que não é tudo sugado pelo vácuo? Alguém pode dizer, é a gravidade, mas nessa experiência do copo com água, tem gravidade também. E a gravidade não foi suficiente para segurar a água. Que força é essa da gravidade, rapaz, que não segura a água dentro de um copo, numa bancada de experiência? Eu compartilhei com os irmãos essa matéria, o link está aí embaixo. Olha o que está escrito. Para comparação, a força elétrica entre um elétron e um próton dentro de um átomo é aproximadamente 1 quintilhão, de 1 com 30 zeros depois, de vezes mais forte que a atração gravitacional entre eles. Ou seja, ele está comparando a força elétrica entre as partículas atômicas, o próton e o elétron, e a gravidade, que uma exerceria na outra, certo? Na verdade, ele continua ali, ó, na verdade, a gravidade é tão fraca que não sabemos exatamente o quão fraca ela é. Ele reconhece que a gravidade é muito fraca. Contudo, nem a gravidade quântica em loop, e eu coloquei lá um texto que eu tirei do ChatGPT. Por quê? Porque a gravidade, ela não parece influenciar o movimento da mecânica quântica. Na mecânica quântica, você observa a força elétrica, você observa a força magnética. Mas a força gravitacional, ou a gravidade, você não observa evidências da gravidade na mecânica quântica. Meus irmãos, sabe aqueles relógios dos nossos pais, aqueles automáticos, né, que tinham um pezinho dentro e fazia da corda pelo movimento do braço? Aquele relógio automático, se você deixar com os ponteiros para baixo, né, ele fazendo as horas ali para baixo, ele acelera, ele adianta a hora. Se você inverter e os ponteiros tiverem que subir, ele atrasa a hora. Por incrível que pareça, o peso dos ponteiros faz diferença naquela maquininha para acompanhar o tempo. É um equipamento mecânico, né? Mas veja, qual é o peso daquele ponteirinho do relógio automático? É infinitesimal, é pequeno demais. É o que a gente chama de desprezível, né, quase. Mas ele sofre influência ali, né, do peso, né, da gravidade. Mas o que é interessante? A mecânica quântica não tem influência nenhuma. Eles não conseguem perceber. Olha ali, ó. E é por isso que eles estão agora tentando encontrar uma maneira de tratar a gravidade dentro da mecânica quântica. Contudo, nem a gravidade quântica em loop, essa gravidade quântica que eles estão tentando construir em termos de teoria para explicar a gravidade na mecânica quântica. Nem a teoria das cordas, que é uma outra teoria também da gravitação, e nem qualquer outra teoria atualmente é capaz de fornecer detalhes testáveis sobre o comportamento microscópico da gravidade. Então, assim, disseram para a gente que a gravidade mantém as coisas presas ao solo, certo? Disseram isso para a gente. A gravidade não foi capaz de segurar a água daquele copo, daquela experiência. Em nenhum dos testes que foram feitos naquele outro vídeo, a gravidade foi capaz de ganhar do vácuo. Como é que a gente está exposto ao vácuo? Então, esse segundo ponto trata disso. O que a gente pode achar na Bíblia a respeito disso? Tá? Lá em Gênesis 1, 6 e 7, está escrito assim: E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. A Bíblia fala de algo chamado firmamento. Aí você fala, não, mas esse foi um termo latino, oriundo da Vulgata, né? O termo original na Bíblia é outro. De fato, o termo original da Bíblia é esse aqui, ó, que os irmãos estão vendo aqui embaixo, na transliteração da Bíblia hebraica, é o raquia. Raquia, tá, que foi vertido como firmamento,
na Vulgata Latina, ela expressa algo que se solidificou de algo fluido, certo? Ou seja, um fluido que se solidificou. O termo raquia expressa algo sólido, algo que se solidificou, que era fluido e se solidificou. Essa é a palavra que está em Gênesis 1:7. Por isso que o termo firmamento foi usado na Vulgata Latina, porque ele dava a entender algo sólido. Então, peraí. Então, o que está querendo dizer é que a Bíblia fala que tem algo sólido que está nos protegendo do que quer que esteja fora da atmosfera. É o que está escrito aqui. Eu passei também esse vídeo da Enciclopédia Americana de 1958. O vídeo estava em inglês, mas se os irmãos ligassem as legendas e escolhessem o idioma de tradução automática, dava para acompanhar em português o que ela está mostrando. Mas se os irmãos verem de novo o vídeo, vocês vão observar que ela vai com o dedinho até onde tem a palavra domo. Ela está mostrando aqui uma enciclopédia norte-americana do ano de 1958, que trata de uma descoberta feita lá no sul, onde encontrou-se um domo a 5.000 pés de altura no paralelo 80. É bem isso mesmo, certo? E ela mostra o livro, tá? Ela mostra o livro, mostra a enciclopédia e tal. Essa enciclopédia, meus irmãos, não é um livro qualquer, tá? É um livro científico, tá? Era um compêndio científico da época. Inclusive, ele faz referência a todos os exploradores e cientistas que estiveram nessa expedição aí. E ela relata uma experiência de encontrarem um domo sólido a 5.000 pés de altura no paralelo 80. E isso parece muito com o que está escrito na Bíblia. E não está escrito só aí não, tá? Está escrito em outros lugares também. Tá? E aí é de se perguntar, tá, mas então o que tem acima desse domo, desse firmamento? A Bíblia não fala que o Senhor Deus colocou esse firmamento para separar as águas de cima com as águas de baixo? Aí alguém pode dizer assim, não, mas veja, no dilúvio as águas de cima caíram. Olha o que está escrito aí em Salmos, deixa eu ver aqui, é no próximo slide. Salmo 151 também tem a palavra firmamento, certo? Eu vou chegar em Salmo já já. Em Jó 37:18, também aparece o tal do firmamento. E ele ainda especifica. Olha só o que está escrito em Salmo 37:18. Acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido? Vamos para o próximo slide, que agora eu vou ter que passar o slide assim. Eu tenho que sair e voltar. Aqui é Gênesis 1:6 de novo. Falando sobre a tradução de Haki, ó. Solid and supporting waters. Ele está suportando as águas. É sólido e suportando as águas. E está aqui, ó. Salmo 148:4. Salmo foi escrito bem depois do dilúvio, tá, meus irmãos? E diz o quê? Louvai-o, céus dos céus, e as águas que estão sobre os céus. O salmista, ele manda as águas, e está aqui, ó, a palavrinha é água mesmo, não é nuvem não, ó, tá? Porque tem algumas versões que vertem como nuvem. Nuvem é outra palavra, olha a palavra de nuvem aqui, ó, é abim, é rabim, na verdade. Aqui, ó, the clouds, nuvem. É diferente aqui, ó. Aqui, das águas acima do firmamento. Então, o Salmo 148:4 fala de fato sobre águas acima do firmamento. E aí faz muito mais sentido a gente ter uma proteção dessas águas acima do firmamento. Pelo menos assim, é o que foi vertido aqui no texto, né? E aí, chegamos no terceiro ponto. Eu vou abrir de novo aqui para os irmãos poderem se manifestar. Não, Cláudio, muito interessante isso de águas no firmamento. Acima do firmamento. Acima do firmamento. Então, eu estou tentando entender assim, mas a minha mente está, né, pequena para imaginar água lá em cima, assim, impressionante. Aí eu me lembro do dilúvio que vem depois, se eu estiver errado, aí que Deus abre as comportas, lá, um monte de chuva de lá do céu. Então, é essa água do firmamento que vem para o dilúvio aqui na Terra. Estou pensando corretamente, irmão Cláudio? Olha, em Salmos,
Essas águas ainda estavam lá. Essas águas ainda estavam lá em Salmos. E o salmista manda que elas louvem o Senhor. Peraí, como é que é a história? Como é que é? Em Salmos 148:4, a Bíblia diz que o salmista manda as águas acima do firmamento louvarem ao Senhor. Mas por outro lado, vamos... Ficou mudo aí, meu irmão. O irmão mutou o microfone. A chuva vem aqui e vai lá para cima as nuvens, tem água lá, em formas de nuvem, elas descem, né? Então, talvez mas a palavra o salmista nuvem... esteja se referindo a essa água, no seu Não, termo. mas a palavra nuvem é outra palavra. Lá em Salmo e no hebraico, é água mesmo. Não é nuvem. Água mesmo? É água mesmo. Ok. Mais confuso ainda. Não, vamos avançar. Mais para frente tem mais. Tá legal. Irmã Cristina, foi a irmã Cristina que falou, levantou a mão primeiro? Irmão, pastor Danilo, depois irmã Cristina e depois o primo. Eu tenho duas perguntas, irmão. Primeiro, seria correto pensar que a narrativa de Gênesis capítulo 1 corrobora com aquilo que o irmão falou sobre a Terra como centro, uma vez que os luzeiros foram criados apenas no quarto dia, então a Terra de fato é a protagonista, né? Seria correto pensar assim? Perfeito, é isso mesmo. Pronto. Agora, a segunda pergunta, eu estou na mesma confusão que o irmão Elias, porque eu já tinha visto alguns vídeos do Adalto Lourenço falando sobre esse domo, né? Só que, pelo que eu me lembro, ele faz a alegação que quando ocorreu o dilúvio, esse domo foi desfeito. Aí agora fica essa questão aí, porque, como o irmão está falando, há uma diferença de nuvens e essa questão do domo, né? Então... Olha, se o irmão ler ali... Eu vou tratar de novo do domo na sequência, certo? Mas se a gente observar, Salmo 154 trata que existem águas acima do firmamento, ou seja, nem o firmamento deixou de existir e nem as águas deixaram de existir acima do firmamento. Em 2 Pedro 3,5, a gente tem uma declaração muito interessante, falando... Eu vou deixar para depois. Daqui a pouco eu vou mostrar as declarações lá de 2 Pedro, Novo Testamento, tá? Mas a gente tem mais evidências, tá? No texto bíblico a respeito do domo, de que os astros é que se movem, não a Terra, certo? E de que esse modelo completo, né, diz respeito ao modelo ancestral judaico. Mas eu vou chegar lá. Irmã Cristina. Me perdoem, eu não lembro a referência, ou eu estou ficando doido e estou inventando o versículo, mas tem um versículo que fala que a terra foi tirada do meio das águas, foi tirada do meio... Eu não lembro onde que está, estou aqui caçando... 2 Pedro 3,5. Hã? 2 Pedro 3,5. Ela foi tirada do... Eu sempre pensei nisso, quando Deus fez o céu e a terra, eu falei, mas e a água? A água já existe. E no meio das águas, ela subsiste. Foi tirada. Pedro, obrigado, irmão Cláudio. Eu vou chegar nele, tem ele aqui embaixo. Ok, Primo, obrigado. de nada. Então, tem um texto aqui. Sou eu? Sim. Então, tem um texto aqui em Isaías 55:10. Não sei se o irmão, de repente, vai citar esse versículo, não. Mas que diz assim, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam. Ou seja, né, tudo simplesmente descendo. Não sei se vai citar esse texto aí, mas... Não. Hoje não. Tá, Isso aí é outra questão. Tá, justamente, mas eu achei interessante o fato do que, para mim, é realmente algo novo aí, e eu me lembrei desse versículo, né? Que as chuvas, elas descem e não retornam para lá, ou seja, né, está simplesmente caindo e ponto final, acabou, para regar a terra e tudo mais. Sim. Mas muito interessante. É interessante, mas porque a chuva não volta em forma de chuva, mas volta em forma de nuvem, né? De gasoso. Então... É bem isso. Mas o ciclo das águas é descrito lá em Eclesiastes. Então, é bem como o irmão Elias falou e o primo está colocando, certo? Ela não sobe, a chuva não sobe, não chove para cima. É só isso que o texto diz, certo? Mas existe o ciclo da água. E Salomão descreveu o ciclo da água bem certinho. Ele não errou em nada. E o Márcio, ele escreveu aí no chat que a água gasosa não é água, né? O Márcio colocou isso lá, porque
né? Mas, irmão Klaus, são 22h25, você vai deixar para a semana que vem. Vamos continuar. Tá bom. Porque, Então a gente termina o terceiro ponto na semana que vem. eu acho que senão nós vamos passar muito do nosso horário aí. Então, a gente segue. Mas essa parte eu achei bastante, claro, tudo, né? Mas Intrigante. essa parte da água aí é uma coisa que é de chamar muita atenção mesmo. É intrigante. É como diz o primo, é cavocar lá, né, primo? Precisa, Tem, né? olha, Tem muita que coisa considerar o enterrada seguinte, aí. tem que considerar o seguinte, tá? Tem palavras, o hebraico é muito específico, tá? Tem palavra para tudo em hebraico. Tem palavra para vapor, tem palavra para nuvem. É tanto que, se os irmãos retrocederem lá para Gênesis, subia um vapor da terra. Era um vapor d'água? Era um vapor d'água, mas a Bíblia é específica em dizer, subia um vapor. Quando ela fala de água, é água. Quando ela fala de nuvem, é nuvem. O hebraico é muito preciso. Mas tudo bem. Na semana que vem, então, eu apresento o terceiro ponto, que ele vai arrematar tudo isso daí. Não, tá ótimo. Aliás, eu acho as duas línguas que foram escritas, tanto o grego quanto o hebraico. O grego também é fantástico, né? O grego é Sim. uma coisa absurda também. Então, é muito bom mesmo. Fantástico mesmo é o português que a gente se entende aqui, entendeu? O que a gente tenta se entender, né, Márcio? Irmão Carlos, muito obrigado. Muito obrigado à sua assistente aí, a Kimberly, né? Obrigado. Obrigado, Kimberly. Você me respondeu muita coisa aqui. Obrigado. Quer dizer, ela está... Aparece aqui, ó. Vem cá. Ela está aqui do meu ladinho, ó. Olha, você não sabe, mas eu mandei mensagem para ele. Falei, ó, vê se não judia muito dela, não. Mandei uma mensagem para o Marcelo. Ele mandou mensagem para mim, mas eu queria muito, de verdade, Klaus, agradecer a ela. É fundamental, é fantástico o que ela está fazendo e o que você está fazendo. A preocupação e o cuidado que a gente tem que ter com as novas gerações, não só com os nossos filhos, mas com as novas gerações, é uma preocupação que Deus tem fervido no meu coração e eu acho que a gente deveria considerar isso muito, muito seriamente dentro das nossas igrejas, né? Então, obrigado pelo que você fez, obrigado por dividir isso com ela, obrigado para ela por estar seguindo esse caminho. Eu oro e trabalho aqui em casa também para eu conseguir fazer isso com as minhas meninas, né? Eu tenho duas, mais novas que a Kimberly, mas também aqui no mesmo caminho, se Deus permitir. Obrigado, viu? Amém, amém. Deus abençoe. Legal, Márcio. Logo, logo, quem sabe as duas estão aí te auxiliando também em algum texto aí, né, Márcio? Se Deus quiser, eu oro e trabalho para isso. Mas elas vão ser pré-milenistas, Márcio. Eu acho, pastor, eu acho que não vai precisar, porque pelos acontecimentos que estão aqui, todos nós seremos. Então não tem problema. O Elias só deu uma indireta, né? O primo deu uma indireta aí. Eu dei uma indireta semana passada, pastor Bezerra foi na minha jugular, assim que eu falei, né, Márcio? Pastor Bezerra captou a gente, né? Pois é. Eu até fiquei pensando, será que eu volto? Será que eu não volto? Né? Mas aí eu sou ousado mesmo, não tenho medo de passar por isso aqui. Eu acho que é bênção para mim, é bênção para vocês, eu pergunto mesmo. Então, que a vida siga. Mas tem que perguntar. Bênção para todos nós, Márcio. Bênção para todos Agora, nós, meu querido. estranho mesmo é ver o nosso querido e amado pastor pastor Evaldo aí bem quietinho ali, só olhando tudo, hein, pastor? Como é que é isso? Ele diz o seguinte, Elias, esses caras não sabem de nada, tem muito que aprender. Peraí, eu não mostrei isso para ele. Ô, pastor Evaldo, olha o que eu ganhei de aniversário. Oh! Vai ter, olha. Eu estou com. Vai ter muito mais trabalho do que você imaginava, viu, pastor Evaldo? Vai ter muito trabalho aí, viu? Eu comprei a coleção dele. Essa coleção do Novo Testamento agora está em 3 grandes volumes, de Mateus a Apocalipse. Muito bom. Que legal. Muito Eu bom. tô Agora, lendo Tim Keller. Eu tô lendo Tim Keller. agora Também achei no maravilhoso. Apocalipse você não vai gostar, não, porque ele é pós-tribulacionista. Aí
Não dá certo, não. Não, mas eu tenho que estudar tudo, eu tenho que estudar tudo para ver as possibilidades. Eu não Agora preciso. eu Uma faço parte é. minhas as palavras do Márcio em relação a Klaus, porque a minha menina tem 18. Acho que é a mesma idade de Kimberly. E é muito bonito. Eu estava aqui vendo o debate dela com o Márcio, e eu fiquei imaginando ela na sala de aula, enfrentando esses professores que o Daniel colocou, né? Não só professores, que eu também sou professor, e assim, eu trabalho com a ciência. Porque eu trabalho em produção também de projetos científicos, até com essa juventude, com essa turma toda. E aí eu vi o Daniel falando sobre alunos, né? Um dia um estudante me falou, mas o senhor é pastor e lida com essas questões da ciência. Eu digo, mas pode olhar, eu estou trabalhando com a boa ciência, e não como o Paulo disse acerca da pseudociência. Essa expressão de Paulo é bem interessante, né? Lutar contra a pseudociência. E hoje aqui, irmão Elias, eu estou como eu estou nas reflexões. Eu estou aqui só analisando. Eu prefiro não emitir nenhuma. Está no VAR, né, pastor? Está no VAR aí. Estou no Você está VAR, no estou analisando tudo. E aí, assim, Cara, eu acho que eu tô certo então, hein? Ele tá só analisando, olhando, e falando, ele não sabe de nada, inocentes. mas eu, Ô, Márcio, desculpe aí, o chat, ele vai ficar lá também ou tem como a gente salvar as perguntas e respostas lá do chat? Normalmente, quando faz o vídeo, o chat é salvo junto com o vídeo, mas a Ah, legal. publicação no YouTube não, entendeu? Ah, Se a não. gente estivesse conversando e transmitindo direto ao vivo pelo YouTube, tudo que é digitado no chat do YouTube fica. Como a gente está dentro do Zoom, não. Esse chat ele é salvo, o Elias vai ter ele salvo lá de alguma maneira, Elias, quando salvar lá o vídeo, pega o chat e manda no grupo. Aí fica Isso, preservado, não tem problema. legal. Ok. E você está dizendo porque normalmente aparece para mim 3 gravações, né? Isso, é do áudio, do vídeo e do chat. Eu Um deles é o chat. acabei de colocar o chat inteiro dentro do nosso grupo de Escatom. Pronto, então não precisa fazer mais Maravilha, nada, já tá aí, ó. Você pode copiar e colar. Já fez feito já, Maravilha. valeu. Pronto. Maravilha. Olha, Maravilha. a ciência ajudou. A boa ciência. Correto, A boa Alcindo. ciência. A boa ciência, a boa ciência. Deus abençoe a todos. Mais uma vez, maravilhoso, irmão Klaus, muito obrigado. Nossa oração final hoje é do pastor Danilo. Pedir que que o amado pastor nos despeça com oração. Pastor Danilo. Oremos, irmãos. Senhor, assim como diz o salmista, os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Amém. E como é bom poder discutir, tratar de assuntos como esse, porque isso reitera para nós a grandiosidade do teu poder, da tua sabedoria. Isso nos motiva ainda mais a buscar na tua palavra as respostas que ela pode nos oferecer acerca dessas questões e muitas outras. Eu te agradeço de maneira especial pela vida de irmão Klaus, também de Kimberly, que trouxe para nós essa fonte de conhecimento tão preciosa, e esperamos, ó Deus, que o Senhor possa continuar os abençoando e usando as suas vidas para também proclamar o teu nome, para poder glorificar o teu nome. E essa é a mesma oração que faço em nosso favor, Senhor, que esse não seja apenas um conhecimento que nós venhamos absorver e esquecer, mas que possamos, em nossas conversas, em nossas igrejas, até mesmo dentro do nosso lar, reforçar aquilo que nós cremos, reforçar aquilo que a tua Bíblia tem revelado para nós e usar, sim, a ciência de uma maneira positiva para poder também ajudar essas gerações a entender que só existe um Deus, que só existe uma verdade, que só existe
o Senhor para que nós possamos adorar, louvar, buscar e também falar. Que o Senhor abençoe a esse grupo, Pai, que seja ele proveitoso da maneira como tem sido, e que tudo isso possa realmente resultar em glória ao seu santo nome, pois Amém. esse é o nosso principal objetivo aqui. Obrigado por tudo, dai-nos uma boa noite de descanso e que o restante dessa semana seja abençoado para todos nós. Pois é no nome de Jesus que oro. Amém. 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 Boa noite, meus Obrigado, irmãos. gente. Obrigado, irmãos. Boa Boa noite. semana para Deus vocês. abençoe. Irmãos, Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Boa noite a todos, foi bom. Amém. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Muito bom, Klaus. Boa noite, Marcelo. Boa noite. Boa noite.